Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço à igreja que continuemos orando pelos nossos irmãos Bené e Tomires, para que o Senhor entre com a providência nas áreas que eles necessitam de um agir de Deus. Há muitos irmãos orando, mesmo de outras comunidades. Eu tenho certeza que o Senhor há de providenciar aquilo que vocês precisam. Nós vamos ler um texto hoje, um texto mais ou menos longo, que está no livro de Gênesis, capítulo 22. E nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho único, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou, viu o lugar ao longe, disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até o dia de hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de respostas, o Senhor é um Deus de providências, mesmo naquelas situações que nós não compreendemos os seus agires. E no dia de hoje, de um modo muito, muito especial, queremos apresentar as causas de cada um dos teus filhos, de cada um daqueles que ouvem ou ouvirão essa palavra através do vídeo. Que a tua graça, Senhor, resplandeça sobre as nossas vidas e que haja mudanças efetivas em nossos corações.
que tudo aquilo que nos nossos temperamentos tem impedido o teu agir, que o Senhor fale aos corações hoje de um modo vivo, de um modo pessoal e irrefutável com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma chamada de Deus a que nos entreguemos ao Senhor de forma plena, de forma absoluta. Muitas vezes nós entregamos determinadas causas ao Senhor, pessoas, situações, fatos, coisas que têm nos afligido, e seguramos numa beirada. E muitas vezes tentamos dizer a Deus como Ele deve fazer naquela situação. Esquecemos de entregar e dizer: Senhor, eu só enxergo essa resposta, contudo seja feita, não a minha, mas a tua vontade soberana. E essa é uma das grandes e difíceis lições da escola da fé. Reclamamos demais, reclamamos de tudo, somos grosseiros muitas vezes com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que trabalham conosco, com aqueles que estão por perto. E muitas vezes, mesmo dentro das igrejas, do ambiente visível das igrejas, muitos tendo cargos, e lá fora são pragas. São pragas na vizinhança, são pragas dentro dos lares, são pragas dentro dos ambientes de trabalho, e muitas vezes muitos ainda culpam Deus por determinadas situações. A palavra de hoje é para cada um de nós e para aqueles que ainda ouvirão através do vídeo, que reconheçamos a necessidade de uma entrega plena ao Senhor. E eu queria começar com uma pergunta: qual a área da nossa vida que ainda não entregamos plenamente ao Senhor? O patriarca Abraão é chamado de pai da fé. Com esse homem de Deus aprendemos que nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas revelações da parte de Deus. Aqui aprendemos que Deus exige uma entrega plena de tudo, absolutamente tudo que temos e sabemos. E essa entrega tem que ser feita de modo solene ao Senhor diariamente, porque aqui e acolá nós somos tentados a entregar e pegar de volta. O texto aponta em primeiro lugar para o grande, único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em favor de nós. Isaac é considerado pelos estudiosos da Bíblia um tipo de Cristo. Abraão esperou toda a vida por uma promessa de Deus. Quando ela finalmente chega, o Senhor requer o objeto dessa promessa, que é seu filho único, Isaac. E é inevitável aqui perguntar: por que o Senhor requereu Isaac do velho e sofrido Abraão? A resposta a essa pergunta também é a ideia central daquilo que queremos ministrar no dia de hoje. Um dos estágios da escola da fé é a entrega absoluta, repito, tanto de nós mesmos, quanto de tudo que reputamos como imprescindível em nossas vidas: família, entes queridos, bens, conhecimento e até mesmo a nossa própria vida. Foi assim com Abraão e é assim com cada um de nós. Tem lições que nós precisamos passar pelo estreito para poder aprender. O Senhor muitas vezes fala das mais diferentes maneiras. Fala de maneiras amenas e
fazemos ouvidos de mercador, como diria minha mãe. E aí ele vai aumentando o volume da voz, até que vem as grandes dificuldades, os grandes estreitos, os problemas que surgem. Muitas vezes os problemas não são castigos de Deus, são megafones de Deus para chamar a nossa atenção. E o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, de um modo vivo, de um modo especial. A palavra de Deus está cheia de tesouros escondidos. E à medida que caminhamos nela, vamos descobrindo esses tesouros que, apesar de estarem lá o tempo todo, só os percebemos quando nossa visão espiritual vai se tornando amadurecida. Eu atendo muitas pessoas de outras comunidades, e muitas vezes, em sua maioria mulheres, que não se sentem à vontade de conversar com um pastor homem. E nesses dias eu tive um atendimento bem complicado. Aquela irmã é uma serva de muitos anos, praticamente nasceu no Evangelho, vem de um lar cristão, casou-se com um homem exteriormente cristão, mas eles têm usado o difícil recurso de 2 pesos e 2 medidas. São de um jeito dentro do ambiente eclesiástico, mesmo sendo oficiais da igreja onde eles fazem parte. E lá fora são pragas, ao ponto dos filhos se desviarem de uma maneira praticamente irreversível. Eu não digo irreversível porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E hoje, eu repito, a mensagem de hoje é uma chamada para cada um de nós, para que nos examinemos a nós mesmos, que clamemos ao Senhor, que o Senhor vasculhe o nosso interior, que a luz do céu, como diz a letra do velho hino, que a luz do céu possa brilhar nos nossos porões, iluminando aquilo que está lá dentro, sobretudo, especialmente na área complexa dos temperamentos. O coisa ruim, ele não tem poder criativo nem criador. Por isso ele fica numa ciranda contínua ao nosso derredor, esperando a deixa dada por nós para que ele haja contra nós. E invariavelmente essa deixa é dada pelos nossos temperamentos incontrolados ou incontroláveis. Que nós possamos dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, não só exteriormente, não só dentro da igreja visível, mas dentro do meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, no meio da minha parentela, dentro da minha casa, no meio dos meus filhos. Que a Tua graça, Senhor, possa tocar o meu coração no dia de hoje de um modo especial. Uma das grandes revelações de Deus para seus filhos não é apenas com relação aos ídolos de pedra, madeira, metal ou gesso, que muitos têm entronizado em oratórios exteriores. Não. Muitas vezes os grandes ídolos estão entronizados dentro dos nossos corações. E eles não são de pedra, madeira, metal ou gesso, mas são aquelas coisas que nós insistimos em reverenciar e estão no interior dos nossos corações disfarçados. Porque uma das características do ídolo é se disfarçar em zelo, em cuidado e tantos outros disfarces usados pelo coisa ruim para esses ídolos. Esses ídolos têm ocupado um lugar que pertence unicamente a Deus.
Muitos, ao se converterem, têm quebrado e queimado os seus oratórios exteriores, mas enquanto aos ídolos do coração, familiares, bens, status, nomes de família e até mesmo líderes espirituais. Deus deseja nos libertar, mas para isso é preciso reconhecer os ídolos e entregá-los ao altar do sacrifício. E hoje eu proponho que vocês possam listá-los e depois façam uma entrega solene, como aquela irmãzinha que eu atendi. E eu disse, fale com seu marido também. E ela começou a chorar e começou a listar as coisas que ela acabou percebendo que eram ídolos e que estavam lá dentro dos porões da alma daquela serva de Deus. E 2 ou 3 dias depois ela me telefona dizendo, olha minha irmã, eu agradeço a Deus por aquela palavra e agradeço demais a Deus porque tem começado a fluir na minha mente aquelas coisas que eu tenho entronizado no coração, muitas vezes no lugar de Deus. Somos chamados a pregar. Estamos vivendo um tempo que precisamos pregar lá fora, se preciso, com palavras, mas sobretudo com as nossas vidas. Nós somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos, que são a grande torcida contra, esperando a nossa queda. E ela dizia, mas minha irmã, eu sou uma dizimista fiel. Eu disse, daí? Mas não tem dizimado do seu tempo, do seu temperamento, da sua vida, diante do altar do Senhor. O dízimo que você entrega pode até servir para acudir pessoas, mas não traz a transformação que você precisa. Isso é sério demais. Aqui encontramos 4 instruções para passarmos por essa libertação. Primeira instrução: Deus nos confronta com os nossos ídolos e requer aquilo que nos é mais caro. Quando ainda estava em Ur, na Caldeia, Abraão foi tirado de um contexto de idolatria. O Senhor o tirou de lá e se revelou a ele como Deus vivo, único e verdadeiro. O Senhor é aquele que conhece mente e sonda corações. Por isso Ele sabe quais são os nossos ídolos, mesmo quando eles estão disfarçados. Abraão certamente não possuía mais ídolos de pedra e cal, mas em lugar entronizou outro ídolo, desta vez em seu coração, seu próprio filho Isaque. Deus requereu de Abraão não algo que ele amava superficialmente, mas aquilo que ele era único, imprescindível e preciosíssimo, seu filho Isaque. Ídolo tem nome. O ídolo de Abraão era Isaque. Qual o nome dos ídolos que ainda insistimos em entronizar no centro das nossas vidas? O destronar dos nossos ídolos é uma grande prova exigida por Deus para que o nosso coração fique livre para adorá-lo em verdade. Aquela irmãzinha, eu nunca vi uma pessoa tão difícil, de temperamento tão difícil, tão grosseira com aqueles que estavam à sua volta. E eu disse, cuidado com esse temperamento. Que o Senhor, Ele possa falar conosco e revelar aquilo que nós precisamos, em que o lugar onde nós precisamos ser transformados. A segunda instrução: quando Deus requer de nós o que nos é caro, devemos nos concentrar nas promessas e não nas possíveis explicações. Deus não é obrigado a nos explicar nada.
ele requer de nós obediência. E obedecer é sempre melhor que sacrificar. Quando somos provados, a nossa primeira reação é perguntar: por que eu, Senhor? Com Abraão foi diferente. Ele ouviu a ordem de Deus e se apressou em obedecê-la. Aprendemos aqui que Deus não exige de nós algo que não nos custe nada. Apesar de sofrido, Abraão creu que Deus jamais entraria em conflito com suas próprias promessas. Muitas vezes a fé que professamos exteriormente é uma grande farsa. Esquecemos que o Senhor conhece e sonda mentes e corações. Repito, antes que a palavra nos chegue à boca, Ele conhece. E eu não estou aqui para ouvir suas histórias, nem você aqui para ouvir as minhas. Mas que diante do Senhor, hoje, nós assumamos um compromisso de deixar que o Senhor tire lá de dentro tudo aquilo que temos escondido nos nossos corações. Aí vem a terceira instrução. Na hora da prova, precisamos aprender a depender unicamente da provisão de Deus. Essa instrução nos ensina que as grandes provas de Deus são requeridas dos servos mais maduros, não dos meninos da fé. Abraão conhecia o seu Deus. O próprio Deus se revelou a ele como Jeová Jireh, o Deus que provê. E nós descobrimos aqui que quando abrimos mão para Deus daquilo que nos é caro, Ele nos restitui. O Senhor não confisca a bênção, mas nos prova para saber se estamos prontos para recebê-la. E às vezes Ele guarda aquela bênção por algum tempo, até que estejamos preparados, e aí então Ele nos devolverá. Ele não está falando aqui em sermos desleixados com a família, mas de priorizá-lo acima de tudo e de todos. Eu estava comentando com uma das irmãs, com a partida do pastor Malta, e a vacância da igreja, muitos, depois da pandemia, foram embora. Eu fiquei numa situação bem complicada para socorrer aqueles que têm dependido, por exemplo, de cestas básicas. Eu tinha uma quantidade enorme de doação de cestas básicas. E, de repente, só restaram 32. E eu disse: Jesus, tenha misericórdia, Senhor. De repente, um amigo de Maneco, que fornecia cestas básicas para determinado lugar, teve uma decepção e, conversando com Maneco, Maneco disse: por que você não doa lá para a pequena igrejinha que minha mãe pastoreia? E de repente esse rapaz chegou aqui e tem me doado 50 cestas básicas grandes. E eu glorifiquei demais ao Senhor pela vida daquele moço. Todas as pessoas que recebiam, e não são pessoas aqui da comunidade, não, e eu não vou exigir, não, você está recebendo a cesta, você tem que vir para cá. Não. E essas pessoas continuaram recebendo, em nome de Jesus. É assim que Deus faz. É esse o Deus que nós servimos, é o Deus que provê. Ele é o Jeová Jireh. Mas Ele não provê antes de nos provar. Eu não sabia como é que o Senhor ia fazer, mas eu sabia que de modo assombrosamente maravilhoso Ele faria. Aí vem a quarta instrução: espere confiantemente, com uma expectativa positiva, aquilo que Deus tem reservado para você.
não desperdiça nenhum sofrimento. A entrega do ídolo de Abraão no altar do sacrifício resultou em grandes bênçãos para ele. Primeira bênção, ele recebeu nova aprovação de Deus. Segunda bênção, ele recebeu de volta o novo filho. Isaac passou a ser um sacrifício vivo, bem como um memorial da entrega absoluta de seu pai a Deus. Terceira bênção, ele recebeu novas garantias. As promessas feitas por Deus no passado ganharam um novo significado para o velho e sofrido patriarca. Quarta bênção, ele saiu daquela prova com um amor mais profundo pelo Senhor, além de uma intimidade mais estreita com ele. Charles Spurgeon, que é um grande pregador do passado, foi um grande pregador do passado, ele costumava dizer: as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. E Abraão, ele confirma essa verdade. E aí eu queria deixar algumas lições dessa mensagem de hoje para você, sobretudo para você que nos ouve e está passando por um estreitíssimo. Tem bênção de Deus chegando. Se posicione, não reclame, mude determinadas posturas, se deixe ministrar pelo Espírito de Deus, aprenda a pedir perdão se for o caso, e deixe a glória de Deus descer na situação. Algumas das grandes lições que aprendemos com o velho e sofrido Abraão. Primeira, nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Segundo lugar, Deus nos confronta hoje em relação aos nossos ídolos, por mais escondidos e disfarçados que eles estejam. Em terceiro lugar, ídolos têm nomes e precisam ser confessados. Em quarto lugar, Deus requer de nós aquilo que nos é caro. Devemos olhar firmemente para as suas promessas e não tentar encontrar explicações. Em quinto lugar, na hora da prova, tenhamos certeza que o Senhor proverá. Por isso, dependamos dessa provisão em nome de Jesus Cristo. E por último, a grande pergunta retórica que eu quero deixar, eu quero fazer no meio das provas pelas quais temos passado. O que Deus quer nos ensinar com essa situação que você está vivendo, com essas situações que estamos todos vivenciando, experimentando. Essa semana, eu repito, foi uma semana de mães agoniadas com situações complexas de filhos, irmãos com relacionamentos complicados. E essa palavra veio para todos nós. Para de reclamar. Glorifica ao Senhor. Grandes coisas o Senhor quer fazer. E um dos grandes empecilhos das bênçãos de Deus descerem são as nossas reclamações. Que Deus aplique essa porção da palavra aos seus corações em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou orar por vocês.